Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Convido já desde os irmãos para, já que estão em pé, para lermos um texto na palavra de Deus, capítulo 3 do livro de Êxodo, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça se não consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do heveu, e do jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quantos dizem amém, meus irmãos? Podeis sentar, meus irmãos, tomem seus lugares. Já fizemos a oração, né, pastor? Já foi, fizemos a oração. Muito bem, a gente fica assim um pouco e não sabe assim o estilo assim do trabalho, como que os irmãos fazem, mas eu disse ali ao pastor Heleno que de fato não me preparei assim para trazer a palavra nesse culto, vim para ouvir mesmo, não poderia ficar em casa, sendo um culto de ensino da palavra, de doutrina, e fui pego assim, de certa forma de surpresa, mas a palavra de Deus, ela é, meus irmãos, espírito e vida, e creio que falando a palavra de Deus, nós estaremos atraindo a atenção de todos os ouvintes, porque não é a palavra minha, não é a palavra do homem, mas a palavra de Deus, amém, meus irmãos? Quero também aproveitar para agradecer também pastor Levi, o pastor Jurandir, né, pela oportunidade, a confiança de nos entregar este microfone, mas, como disse, gostaria mesmo de estar ouvindo os servos de Deus, mas vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, a chamada de Deus acompanhada ou é acompanhada de sinais. A chamada feita a Moisés é tão conhecido, meus irmãos, esta passagem bíblica, que parece até que não há o que falar, tendo em vista que falamos aqui para uma igreja que é conhecedora da palavra de Deus, e falar para a igreja não é fácil, mas estamos aqui com esta missão difícil nesta noite. Os irmãos orem, continue orando,
e reverenciando a palavra como estão, eu creio que Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Quantos dizem amém, meus irmãos? A chamada de Deus é acompanhada de sinais. Este é o assunto que queremos falar rapidamente para toda a igreja. Os sinais da chamada. No capítulo 4, meus irmãos, do livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1 diz: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor lhe disse: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. Meus irmãos, observamos a chamada de Moisés, a chamada que começa com sinais de Deus. Era isso que daria, irmãos, legitimidade à chamada daquele homem. Quando nós temos experiência com Deus e alguém quer questionar a nossa chamada, nós nos lembramos que fomos chamados por Deus, que temos provas cabais da chamada de Deus. Quando alguém queria questionar a chamada de Moisés, Moisés disse: Não, mas a vara que eu tenho na mão se tornou cobra. E quando eu peguei de novo, a cobra se tornou em vara. Quando eu coloquei a minha mão no seio, ela se tornou leprosa. E quando eu tirei a mão, ela se tornou novamente uma pele como pele de criança. E Deus disse: Esses sinais são para que tu saibas que eu te chamei. Aleluia. Meus irmãos, ouvi certa vez de um pastor que ele disse que a única coisa que faz o crente e também o obreiro não voltar no momento da luta, da prova, da perseguição, é a certeza da chamada de Deus. Se ele tem certeza da chamada de Deus, pode se levantar o vendaval que se levantar, pode se levantar o mar, pode ficar bravio, as ondas encapeladas, mas ele tem certeza da chamada de Deus, ninguém o faz retroceder. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é preciso ter certeza da chamada de Deus. Às vezes a gente vê obreiro que volta com muita pressa. Às vezes vai para o campo e diz: eu estou com a chamada, está ardendo no meu coração. Mas no primeiro obstáculo, ele volta para o pastor e diz: Pastor, eu não tenho condição de ficar, vou embora. Porque na verdade não foi chamado por Deus, porque o chamado por Deus, ele não corre, senão para cima do problema. Ele marcha, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, e nós observamos que Moisés começou a chamada com um sinal de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Eliseu começou o ministério com um sinal de Deus na sua vida. Quando Elias foi arrebatado, que a capa caiu, Eliseu pegou e ele havia dito: Senhor, eu quero que tu me dê porção dobrada do Espírito que há em ti. Quando Elias disse: pede-me o que quiseres, e em face à resposta de Eliseu, a Bíblia diz, meus irmãos, que Elias disse: se tu me vires quando eu for tomado,
isso se fará. Se não vires, isso não se fará. Mas Eliseu, ele tinha, irmãos, um objetivo e não largava de ir ao pé de Elias. E diz a Bíblia que quando Elias foi arrebatado, a capa caiu no chão, ele apanhou a capa, voltou para o Jordão, havia passado com Elias, Elias apenas havia ferido o Jordão, e diz a palavra de Deus que passaram o Jordão, se abriu, eles passaram, mas agora Eliseu estava sozinho. E aí é a hora do obreiro saber se tem chamado de Deus, se tem confirmação de Deus. Porque fazer as coisas, às vezes, escorado nos outros é muito bom, irmão. Eu estou escorado, pegando carona aqui, neste ou naquele. Contar a experiência do pastor com quem ele trabalhou, tem que contar a experiência dele com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso ter experiência com Deus. Aí Eliseu pegou a capa, Elias tinha ido embora. E agora, para trazer Elias de volta, não tinha mais jeito, porque Deus já o tinha arrebatado para o céu. E agora os 50 filhos de profeta, alunos da escola de profeta, quem sabe alunos de teologia, estavam do outro lado dizendo: eu quero ver agora se ele tem chamada. Ele passou com Elias, quero ver ele passar de volta. E quem sabe já estavam até se preparando para, quem sabe, zombar e comemorar a derrota do profeta de Deus. Mas Deus disse: tu vai começar com sinal, meu filho. E ele chega e tenta imitar Elias. Não sei se os irmãos já perceberam que ele pega a capa e quando chega o Jordão está com toda a sua força, de ribanceira a ribanceira. E a Bíblia diz que ele pega a capa e fere as águas e nada acontece. Aí ele diz: onde está o Deus de Elias? Aí fere de novo, aí as águas se abrem. Sabe o que Deus estava ensinando a Eliseu? Nunca queira imitar, nunca queira fazer o que os outros fazem. Tenha a sua própria experiência com Deus. Aleluia. Eliseu fere como Elias feriu, mas não acontece nada. Aí ele pergunta: onde está o Deus de Elias? Aí fere segunda vez. Foi diferente do milagre de Elias. Aí os homens que estavam do lado de cá viram o Jordão se abrir e ele passar. Aí eles disseram: o Espírito que estava em Elias está também na vida de Eliseu. É isso que dá crédito, irmão, a chamada de cada um de nós, a chamada do crente também. Não estamos falando só para obreiro, não, estamos falando para a igreja de Deus. Às vezes se levanta, não é, a tempestade dentro de casa, alguma coisa para fazer você retroceder na caminhada, mas você tem experiência com Deus, louvado seja Deus, e você não volta, você não retrocede de forma nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas eu quero, irmãos, dizer para os irmãos que mesmo o obreiro ou o crente sendo chamado por Deus, ele sofre oposições. Mas eu fui chamado por Deus, eu não admito oposições. Vai sofrer oposições, sim. Moisés disse: você vai começar com sinal, mas você pensa que lá vai ser fácil? Lá vai ter oposição, Faraó não vai acreditar. E não vai ser só uma oposição. Ele disse assim: se Faraó não vai crer nos milagres que você vai fazer desde o primeiro até o último. São oposições, irmãos, na vida do crente. O fato de Moisés começar com aquele milagre, a cobra, a vara se tornando em cobra, a cobra novamente se tornando em vara, a mão leprosa e a mão curada, toda aquela chamada, aquele encontro de Deus com ele, lá naquele monte, louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que ele, irmãos, estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus. É preciso vir ao monte de Deus. Muita gente hoje não quer mais vir ao monte de Deus. Eu sempre digo que este templo é o monte de Deus, não é? Não tenho nada contra os que vão para o monte, mas fui ensinado desde muito pequeno que o melhor monte para o crente estar é aqui na casa de Deus.
Porque tem crente que não vem para o templo, mas para subir ao monte, lá tal hora da noite, às vezes de madrugada, vendo talo de capim pegar fogo. É muito fogo, é muito fogo, é muito fogo, mas não vem para o templo ouvir a palavra de Deus. Moisés deixou as ovelhas lá por trás do monte. Diz a Bíblia que veio ao monte de Deus. E quando alguém se interessa por Deus, Deus se interessa por ele também. Ah, Moisés, você veio para o monte de Deus, você tem alguma coisa com relação a mim, você está, vamos dizer, aceptivo, ou receptivo, melhor dizendo, a minha glória, a minha presença, então eu vou me revelar a você. E Moisés, quando chega ao monte de Deus, ele percebe uma coisa extraordinária, porque um pé de sarça, um espinheiro está pegando fogo, mas não se consome. Todos nós sabemos que aquela sarça representava Israel, que estava na aflição, mas que não era consumida. Quanto mais o faraó batia no povo, mais o povo crescia. Era uma coisa extraordinária. Fizeram de tudo, aumentaram a carga. A fábrica de tijolo tinha que aumentar. A lenha que os egípcios traziam para Israel, agora era o Israel que tinha que cortar a lenha, carregar para as fornalhas, e a ordem era: não há nenhuma redução na quantidade de tijolos, tem que fabricar a mesma quantidade. Mas isso era quase que impossível. Mas a Bíblia diz que o povo era oprimido, louvado seja Deus. Mas o povo, irmão, estava como a sarça no fogo da tribulação, na fornalha da aflição, louvado seja Deus, mas não era consumido, porque era o povo da promessa de Deus, e Deus não se arrepende das suas promessas. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A promessa que Ele deu para você, Ele não se arrependeu, e vai cumprir cabalmente na sua vida, no tempo dEle, não no seu, mas no tempo dEle. Quantos dizem amém? Muitos dizem: rapaz, está demorando, pastor. Não se incomode com o tempo, mas não vai dar, passou do tempo. Quem sabe Abraão dizia: meu Deus, Deus prometeu que de mim surgiria uma grande nação, e já está, eu estou com 75 anos, não é? E como é que vai fazer? Com 85 anos, veio nascer Ismael, naquilo que foi, irmãos, uma coisa forjada, algo que alguém tentou fazer para ajudar. Quem sabe Sara dizia: rapaz, não tem jeito não, a promessa foi dada, mas não tem jeito, eu já estou velha, já estou com 75 anos, entra a minha serva e faz que ela tenha filho, não é? E ela terá filho por mim. Eles pensavam que isso era o cumprimento da promessa de Deus, e às vezes a gente quer ajudar Deus a cumprir a promessa dEle, porque a gente é apressado demais, a gente quer as coisas no imediatismo, mas Deus só no tempo. E às vezes a gente pressiona Deus, pensando que Deus vai se sentir pressionado e vai abençoar. Aí Deus diz: ah, meu filho, você tentou apressar, você agora vai esperar um tempo maior. Aí Abraão ficou mais 15 anos esperando, com 99 anos, Sara com 90 anos, mas não tem mais jeito. Mas ele não prometeu? Eu quero dizer para você que veio nesta noite, a promessa de Deus está de pé na tua vida, minha irmã. O que Ele te prometeu, meu querido irmão, está de pé. Não importa o tempo que passar, Deus não é limitado ao tempo, louvado seja Ele, Ele é atemporal. Ele faz na hora que quer, Ele resolve. Abraão, ele creu contra a esperança, que Deus, ele disse que Deus era poderoso, louvado seja o nome do Senhor, para fazer tudo aquilo que ele havia prometido. E ele creu, e Deus imputou isso como justiça, e no tempo certo Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, e o filho nasceu. Aí Sara, com 90 anos, balançando uma criança no braço. E o povo passava e dizia: é bisneto, minha irmã? Não, meu irmão, é filho. Não perguntava nem se era neto.
Uma mulher com 90 anos, com um filho recém-nascido, chorando no braço. Quem sabe alguém perguntava, é bisneto? É, minha irmãzinha? É, minha senhorinha? Não, irmã, é meu filho. Filho? Não é possível, é possível, porque esse é o filho da promessa. É um filho diferente. Glória seja dada ao nome do Senhor. Creia, o Deus de Abraão está aqui nesta noite, falando com você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então Deus fez a promessa a Moisés, e quando Moisés, ele está vendo aquela sarça se queimando, ele vai chegar e Deus diz: espera lá, tira as sandálias dos teus pés. Não se aproxime, porque o lugar que você está pisando é lugar santo. Eu quero perguntar a você nesta noite: o que é que está impedindo você se apresentar? O que é que Deus está dizendo para você? Pera lá, tira isso ou tira aquilo. Não vou citar nada aqui, para não constranger ninguém, mas Deus está falando ao teu coração, está falando na tua mente. O que é preciso tirar para que você tenha permissão para chegar à presença de Deus nessa noite? Para Moisés diz: tira a sandália dos teus pés. Moisés, eu quero que tu entre em contato direto com a minha presença. A terra está santificada pela minha presença. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Tem gente que pensa que aquele monte é santo até hoje. Não, só foi santo enquanto Deus estava lá. Tem gente que pega, eu vou lá no Jordão, vou trazer a água do Rio Jordão. Não vale nada, não serve de nada. É uma água como qualquer outra, porque quem faz a diferença é quando entra em evidência o Espírito de Deus para operar o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus disse: tira as sandálias, porque a sandália é o isolante. Tira, meu filho. Entra direto, contato direto com a minha glória. Está santificado o lugar, mas essa sandália vai impedir o contato direto com a minha glória, com a minha presença. O que é que está impedindo você entrar em contato direto com a presença e com a glória de Deus? Aleluia. Deus está falando com você, comigo. Ele não só fala com você, fala comigo, fala conosco. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. E nós observamos que Deus, Ele diz: tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, vendo que era um Deus tão grande, o Deus das promessas, Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí aconteceu a chamada, e Moisés ficou ali, ouvindo Deus dizer: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus está ouvindo a tua aflição. Deus está vendo, Deus está descendo, e Deus vai agir. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente olha assim, todo mundo bonito, bem vestido, e alguém diz assim: por certo não está passando problema, não está passando problema. Mas só Deus é quem conhece o coração de cada um de nós, né, pastor? Às vezes está com o paletó bonito, a gravata bonita, mas o coração, irmão, está dilacerado. O coração às vezes está amargurado por problemas. E não leve a coisa pela aparência, porque muitas vezes a aparência engana. Aleluia. Louvado seja Deus, mas Deus está dizendo aqui, disse o Senhor: tenho visto, tenho ouvido, tenho conhecido e tenho descido. 4 coisas que Deus fez aqui. Deus viu, Deus ouviu, Deus conheceu e Deus desceu. E quando Deus desce, alguma coisa maravilhosa acontece. Quantos dizem amém, meus irmãos? E Deus
tem descido nesta noite aqui pela sua palavra. Quantos dizem amém? A palavra de Deus é o sinal de que Deus está no meio do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Temos visto, pastor Levi, por aí muitos lugares que a palavra de Deus está sendo desprezada. Já tem até grupo de capoeira que colocam no púlpito da igreja pumbirimbau para dançar capoeira e dar pinote aqui em cima, que é para chamar os capoeiristas. Mas eu quero dizer nesta noite, me perdoe se eu estiver enganado, eu quero dizer que Deus não precisa de arma do inferno para tirar a alma que estão na porta do inferno. Deus tem poder, tem ferramenta especial, louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder. E poder aí é dinamis, que significa dinâmico, algo que está em movimento. O evangelho é o poder de Deus, a palavra é o poder de Deus, é uma bomba. Mas uma bomba para construir. É a única bomba que constrói, é a palavra de Deus. Ela vai, ela é dinâmica, ela é dinamite, ela vai, e quando explode, ela muda o cenário, mas muda para melhor. Todas as bombas, quando chega, quando elas explodem, está feito prejuízo, mas essa palavra, quando é levada pelo Espírito de Deus, que ela explode no coração, ela faz o benefício maravilhoso. Explodiu na minha vida, explodiu na sua vida, meu querido irmão, louvado seja o nome do Senhor. E nós mudamos e mudamos para melhor. Então nada melhor do que a palavra de Deus para segurar o povo na casa de Deus, a palavra de Deus. No tempo de Esdras, no tempo de Neemias, louvado seja Deus, foi feito um púlpito de madeira para Esdras falar a palavra de Deus, e desde a alva até perto de meio-dia, o povo estava de pé, ouvindo a palavra de Deus. Hoje nem cadeira acolchoada o povo está querendo. Há um investimento de Deus, investimento, pastor, ministério, investindo, se preparando para chegar no culto de doutrina, e muitas vezes isso entristece às vezes o coração do pastor, porque eu não vou dizer que eu não me entristeço quando eu chego na igreja, que eu vejo misericórdia, Jesus tem misericórdia, prepara o alimento, faz como Eliseu disse aos seus servos: põe a panela ao lume, que quer dizer, põe a panela grande no fogo e faça caldo para dar ao povo. A palavra de Deus é preparada de jejum, em oração, e muitas vezes a igreja fica pegada a movimento, a bate palma, e tanta coisa, chacoalha para lá e para cá, e foi uma benção. Mas cadê a palavra? Mas num culto como esse, infelizmente, né, irmãos? Quantos poderiam estar aqui? Mas você que veio, vai sair daqui abençoado. Aleluia. Lembra do profeta velho, que confrontou com o profeta de Deus que veio, não é, para trazer a palavra a Jeroboão? E quando terminou o culto uma bênção, Deus derramou poder, o altar se fendeu, a cinza se derramou, o rei estirou a mão para pegá-lo, e diz a Bíblia, meus irmãos, que o rei disse: matem, mas quando estirou a mão estava paralisada. Aí ele disse: homem de Deus, ora por mim. Aí ele orou, aí a mão voltou ao movimento. Aconteceu milagre no culto. Quem vem para o culto vê milagre. Talvez você não esteja vendo aqui um cego vendo, um aleijado pulando, mas o milagre maior é a palavra de Deus falando ao teu coração, mudando os teus conceitos, mudando a tua vida, mudando a tua trajetória. Louvado seja Deus. Quando terminou o culto, aos filhos do profeta velho chegaram: mas pai, o culto foi uma bênção. E foi, meu filho. O que foi que houve? Aí contaram, porque tem crente que só quer saber como foi o culto. Venha para o culto, meu irmão. Você que está na rádio ouvindo, venha para o culto. Venha ver de perto. Não é? Louvado seja Deus, como Filipe disse a Natanael: vem ver. Às vezes, eu estou aqui na televisão, eu estou vendo aqui, já tem crente até tomando ceia pela televisão.
Tenha paciência, venha para cá sentir o calor humano, a comunhão do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí o velho profeta, que é um perigo, crente velho, irmão. Eu já tenho 40 anos de crente, mas como é que está a vida, meu irmão? Porque tem gente que diz, aí não pode questionar, porque essa irmã tem 50 anos, mas não vem para a igreja. Me desculpe, pastor, eu falar assim, mas a gente começa a falar a palavra de Deus. O Senhor me deu liberdade para falar a palavra, com todo respeito. Eu sei que a igreja tem um doutrinador aqui, como muitos doutrinadores, mas não é assim, irmão. Não tem estabilidade espiritual na igreja não, irmão. Eu tenho 50 anos de crente, mas se não for fiel até o fim, o caminho é outro, a direção é outra. Não vai para o céu não tem estabilidade. Até nos empregos públicos, federais, estaduais, está acabando esse negócio de estabilidade. Porque, irmão, e principalmente aqui, não tem estabilidade de forma nenhuma. Aí o profeta velho disse, meu filho, o que foi que houve no culto? Aí contaram tudo. Eu preciso falar com esse profeta. E por que não veio para o culto? Tem crente que quando termina o culto, fica na calçada de casa. Ô irmão, vem cá. E aí, o que foi que houve no culto, irmão? Como foi o culto? Não podia estar aqui, irmão, comendo a palavra, se deleitando na palavra. Aleluia. Oh, palavra maravilhosa. Davi disse, essa palavra é doce, como um favo de mel. Às vezes ela amarga também, quando a gente come de verdade, a palavra de Deus amarga, mas quando o remédio é amargo, é sinal que vai curar. Aleluia. O cachofre é muito bom para problema de fígado. E aqui a palavra de Deus, quando ela sai, irmão, sai para todo tipo, sai para quem tem problema de triglicerídeo, para quem tem problema de colesterol. Não tem esse negócio não, a palavra vai para todos, é servido de uma forma uniforme. Louvado seja o nome do Senhor. E cada um pega o seu. Eu tenho crente que vem para a igreja, e quando sai a palavra mais dura, isso é para tu. Quando a palavra é boa, essa é para mim. Dizia certo pregador lá em Pernambuco, que disse que um tem a pá, é para tu, o outro tem enxada, é para mim. Puxa para os pés, né? Mas pega o que for seu, deixa o que for do teu irmão. Deus está falando para todos nós nesta noite. Aleluia. Eu quero parar, porque quero deixar o tempo também para o pastor da igreja. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. Deus, quando viu a aflição do povo, ele, 4 coisas: viu, ouviu, conheceu e desceu. E quando Deus desce, aí a coisa ferve mesmo. Vem, pois, agora, pois que eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo dos filhos do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Ele pensava que era ele. A gente pensa que é a gente, né, irmão? Deus disse, vem e eu te enviarei. Aí disse, quem sou eu? Tu não é nada, Moisés, mas eu sou tudo. Tu não pode, mas eu posso. E quando chegar lá, eu vou dizer o quê? Eu sou, me enviou a voz. Eu sou o que sou. Moisés pensava que era ele. Quando ele olhou a capacidade dele, veja que quando Moisés teve 3 fases na vida. A primeira fase de 40 anos, ele aprendeu o que era. A segunda fase de 40 anos, aprendeu o que não era. E a terceira fase de 40 anos, aprendeu que só Deus é quem é. Na primeira fase dos 40 anos que ele aprendeu o que era, ele disse, eu vou livrar o povo. Aí pegou, matou um, já ia matar o segundo. Eu disse, espera aí, rapaz. Aí o vento soprou lá. Aí descobriu um braço do defunto. Ei, rapaz, quem matou? Eu vi uma briga ontem, foi Moisés. E no outro dia ele já ia matar outro. Aí, foi descoberto o negócio, foi embora. Aí Deus disse, agora eu vou te levar para trás do deserto, para tu aprender que não é. Tu aprendeu toda a linguagem do Egito, as ciências do Egito, e pensa que és. Mas tu não és nada. Agora eu vou te levar para tu desaprender. Aí quando ele passou 40 anos que Deus chegou, disse, eu tenho te chamado para tu livrar o povo. Ele disse, quem sou eu, Senhor? Agora mudou a história. Você agora reconhece que não é nada, meu filho? Agora é a hora de eu te enviar. É quando a gente reconhece que não é nada, que Deus então pega na nossa mão, levanta, aleluia, e faz como fez com Jeremias. Diz a Bíblia que chamou a Jeremias
E quando Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança, mas ele disse: não te preocupe, porque eu vou tocar na tua boca. Que é que vejo, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Muito bem. Eu velo para cumprir a minha palavra. O que é que Deus estava querendo dizer aí? Assim como eu confirmei o sacerdócio de Arão com a amendoeira, eu vou confirmar o teu ministério profético também. Vês o que? Uma vara de amendoeira? Pois muito bem, eu vou cumprir com a minha palavra. Louvado seja Deus. E Jeremias não teve mais o que questionar. Eu sou uma criança. Porque quando a gente recebe, irmãos, a incumbência de fazer a obra, a gente fica desse tamanho. Porque a obra é muito grande, irmão. O trabalho de Deus é espinhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Moisés agora diz: quem sou eu, Senhor? Ele diz: você realmente não é nada, mas eu sou grande. Eu sou o que sou. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E quando Moisés chega lá no Egito, irmão, parece que as coisas iam melhorar. Fizeram foi piorar. Estava meditando nisso, pastor. Moisés foi chamado, comissionado por Deus, mas quando chegou lá as coisas pioraram para o povo. Às vezes o obreiro vai para uma igreja, levanta um vento e parece que esse homem não é chamado de Deus. Moisés era, e aconteceu isso. Mas tem o tempo de Deus trabalhar. Um certo pastor Levi, foi para o campo lá em Pernambuco e passou lá 2 anos, Jesus não salvou nenhuma alma. E ele pregava, e ele se esforçava, e ele ia, evangelizava, e era um dinâmico obreiro. 2 anos Jesus não salvou nenhuma alma. Aí ele voltou no pastor Zé Amaro, de saudosa memória, e disse: pastor, eu vim entregar a igreja, está aqui, eu não posso mais, o senhor mande outro para lá. E o pastor Zé Amaro disse: por que, meu pastor? Por que, meu irmão? Porque eu estou há 2 anos lá e Jesus não salvou nenhuma alma. Então está aqui, eu não vou mais. Ele disse: volte para a cidade, porque eu lhe mandei pregar e não salvar. Eu mandei você salvar alguém? Ele disse: não, senhor. Eu mandei você fazer o que lá? Pregar o evangelho. Então volte e vá pregar o evangelho. E quando ele voltou, com 1 ano, ele voltou no pastor José Amaro e disse: pastor, é preciso reformar o templo, porque não cabe mais o povo. É a hora que Deus age, é a hora que Deus resolve trabalhar. Às vezes, irmão, para a gente entender que a gente não é nada, que tem muita gente pregando, cantando e fazendo, e pensa que é alguma coisa, e é por ele que Jesus está fazendo alguma coisa. Não, irmão, é pela sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Quantos dizem amém, meus irmãos? Às vezes o camarada está todo desmantelado e está pregando e diz: olha aí, estão dizendo que ele está todo errado, mas Jesus está salvando. Mas Jesus está salvando porque Jesus tem compromisso com a sua palavra. E tem outra coisa: a mão dele está leprosa, mas a semente que vai não. Ele pode até estar leproso, o pecado está carcomindo o seu corpo, a sua alma, mas quando ele lança a semente, o pecador está ouvindo a semente que é pura, e é por isso que se converte. E muita gente confunde, não é? Em tal lugar o pastor está lá, mas está muito ruim de conversão, tem que fazer alguma coisa. É o tempo, tem o tempo da primavera, tem o tempo, não é, do outono, tem o tempo do verão e tem o tempo do inverno. Espiritualmente também é assim. Às vezes a gente está no tempo da estiagem, tudo que a gente faz parece que não está sendo aprovado, mas aquilo que a gente planta, lá na frente a gente vai colher. Quantos dizem amém, meus irmãos? Que Deus ajude, que Deus abençoe. As coisas pioraram. Quando Moisés chegou lá, que falou para o povo sair, aí foi que o chicote bateu no lombo do povo. A povo disse: Moisés, como é isso, rapaz? Tu disseste que foi Deus que te mandou para aqui, para nos tirar da terra, e a coisa piorou. Sabe o que Moisés fez? Moisés não foi questionar com o povo, não. Moisés foi falar com quem tinha mandado ele para o trabalho. É a hora da gente falar com Deus. Deus, aleluia, glória a Deus. É a hora de você dizer: Deus, não fui eu que me ofereci, foi o Senhor que me chamou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí Moisés disse: Senhor, e agora? O que é que vai acontecer? O povo está querendo até me apedrejar. Aí Deus disse: fica tranquilo, Moisés, foi eu que te enviei, eu vou agir por ti. Não é assim que Deus faz, irmão? Às vezes a pessoa está falando
do obreiro, como Miriam e Arão falando, e Moisés muito manso, sabia da chamada, não foi questionar nada com ele, mas um dia Deus chegou, um dia Deus chega, pastor. Um dia Deus chega para resolver, para dar um basta na situação. Estava uma tribulação na vida de Moisés. Os próprios irmãos, o próprio sacerdote, cooperador de Moisés, estava agora murmurando, dizendo: você casou com uma cuxita. O problema era outro, às vezes quer atingir por tabela. Usa coisas com pretexto, fica acusando uma coisa quando a finalidade é outra. E Deus ouviu, e um dia Deus chegou e disse: Moisés, Arão, Miriam, venham cá, eu vou tratar com vocês fora, não quero tratar na frente do povo não. Deus é maravilhoso, irmão. Aí chamou Arão, Miriam e Moisés, disse: ô Miriam e Moisés, ô Miriam e Arão, por que vocês ousaram falar do meu servo Moisés? Eu quero dizer que a vocês eu falo por sonho e por visão, mas com este aqui eu falo com ele cara a cara. Era chamado. O homem chamado, quando ele muitas vezes é questionado, Deus aparece na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então as coisas pioraram, mas depois Deus deu uma palavra de esperança a Moisés, e vieram aqueles sinais. E por último, irmão, para concluir, irmão, já tomei o tempo todo, mas para concluir, diz a palavra que Moisés se depara com o maior obstáculo do seu ministério. Parece que havia havido um erro de percurso no deserto, quando ele no caminho se depara com o mar, e o povo diz: agora Moisés, quero ver a tua liderança. Que guia é você, rapaz? Se você não sabia ser guia no deserto, colocasse outro que sabia. Moisés teve um tempo até que pediu a Obabe para ser os olhos dele, porque ele conhecia bem o deserto. Mas quem estava guiando o povo não era Moisés, era a coluna de noite, a coluna de fogo e a nuvem de dia. Era o guia daquele povo, mas quando se depara no mar, aí o povo começa a apertar, aí Moisés tem a quem recorrer, porque ele foi chamado, tinha certeza da chamada. Aí Moisés vai lá e diz, separa do povo e diz: Deus, eu sei que o Senhor me chamou, estou lembrado da cobra, estou lembrado da mão leprosa, estou lembrado dos sinais que o Senhor fez através de mim. Agora o mar, houve algum erro? Deus disse: não, eu não erro, eu não me equivoco de forma nenhuma, Moisés. Talvez o caminho que você está trilhando, meu irmão, seja um caminho estranho, mas não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas. E Deus diz a Moisés: Moisés, o que é que tu tens na mão? Aí Moisés diz: a vara, Senhor, que se tornou em cobra. Ele não diz, eu estou apenas conjecturando. É a vara, Senhor, que se tornou em cobra e depois se tornou em vara. Então estende a vara. Aí ele estendeu a vara e Deus soprou com o nariz. Se sopra com a boca, misericórdia. Tinha secado o mar inteiro, mas fez assim, ó. Um vento bem suave, é o mar. Gatou marcha ré, um para um lado, outro para o outro, fez um paredão, e o povo passou a pés em jogo. O povo dizia: ah, rapaz, o homem é chamado por Deus mesmo. Aí glorificavam e exaltavam o nome do Senhor. A chamada do homem de Deus, a chamada não só do obreiro, mas do servo de Deus, é precedidas por sinais, porque só isso dá garantia no momento da adversidade. Quantos dizem amém, meus irmãos? Deus abençoe, Deus ajude, Deus continue falando aos vossos corações por meio desta simples, singela palavra, mas é a palavra de Deus. Foi aquilo que veio ao meu coração nesta noite. Meus irmãos, quero agradecer aos irmãos e pedir oração por nós que vamos viajar quinta-feira pela manhã. Depois de amanhã estamos viajando, retornando ali a Recife. Os irmãos orem para Deus nos ajudar, continuarmos fazendo a obra do Senhor ali. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos fazer então uma oração. O pastor convida todos a ficar de pé. Se algum irmão quiser vir à frente receber a oração, vamos pedir a Deus renovo para a nossa vida, não é? Que o Senhor nos faça
lembrar daquele dia que fomos chamados por Deus, né? Aquele dia que Ele deu sinais na nossa vida. Eu tenho, se fosse contar alguns sinais que Deus me deu, levaria algum tempo para contar, mas eu creio que você também teria alguma coisa para contar. Louvado seja Deus. E eu creio que nesta noite será uma noite diferente na sua vida. Talvez você não esperava ouvir esta palavra, mas Deus mandou esta palavra para você. Sinta-se renovado pelo Espírito de Deus, não é? Aquilo que ainda não aconteceu, Deus está trabalhando no silêncio. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, maravilhoso Salvador, na tua presença, Deus, nós estamos, ó Pai, te louvando, te agradecendo, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, Deus eterno, por aquilo que falaste conosco nesta noite, Pai. Continua abençoando a tua igreja, aqueles que vieram, Deus, trazer algo para ti, a adoração, o louvor, a glorificação, ó Deus, a gratidão pela salvação das suas almas. Pai querido, recebe a nossa adoração, ó Deus eterno, e que estes que vieram trazer também possam levar nesta noite, Senhor, uma bênção, um renovo para a sua vida. Renova a tua igreja de uma forma toda especial. O pastor da igreja, dá, Senhor, ao teu servo cada vez mais sabedoria, discernimento para fazer a tua obra, ó Deus eterno, e tudo que ele faça, seja para a glória e para a honra do teu nome, Senhor. O ministério, Senhor, desta igreja, pedimos por cada um dos obreiros, pedimos pelas crianças, adolescentes, jovens, Senhor, os corais da igreja, as comissões de círculo de oração. Pai querido, nós te pedimos, ó Deus, renova o teu povo, renova a nossa vida, Pai. Tudo pedimos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus, o teu bendito Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Podem sentar um instante. A paz do Senhor, meus irmãos. Boa palavra do pastor Elias, que veio falar conosco, trazer para nós uma palavra maravilhosa. Dizer que foi de surpresa, mas é bom quando nós ficamos assim, na dependência do Espírito Santo, porque aí fica melhor ainda, não é, irmão? Glória a Deus. Nós temos ainda alguns ouvintes de vários países e lugares que estão ligados conosco, que ouviram a mensagem da palavra de Deus, lá de Luanda, Angola. O senhor pregou para crente de Angola hoje, pastor, viu? É em Luanda. Nossos irmãos e amigos ouvindo lá de Everton, nos Estados Unidos. Olha, irmão, no outro país também, ó, em Pernambuco, no Recife. Araranguá, no Rio Grande do Sul, irmão. Olha, Santa Vitória, em Minas Gerais. Aqui em São Paulo, Mogi das Cruzes, Salvador, Bahia, Bauru, São Paulo, Três Rios, Rio de Janeiro, Sarandi, no Paraná, Presidente Epitácio, São Paulo, olha, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Arapiraca, Alagoas, em Roma, Estados Unidos. Meus irmãos que estão nos ouvindo na internet, pela internet, a Rádio Jesus é o Caminho, que o Senhor vos possa abençoar e já tem abençoado com esta palavra maravilhosa. Continue ouvindo, ligado e divulgando essa Rádio Jesus é o Caminho pela internet, porque o Senhor tem abençoado muitas pessoas. São muitos testemunhos que temos recebido e muitas vezes nem podemos passar para os irmãos,
mas recebemos aí informações pela internet, e é um instrumento muito importante quando é bem usado a internet. Nós chegamos ontem do norte de Minas, onde estivemos uma semana ali, visitando as congregações, fazendo transferência de obreiros e também recebendo algum trabalho. Vou dar o relatório na reunião de obreiro para os irmãos, mas já posso dizer aos irmãos, adiantando, que Deus nos adicionou, nos deu uma excelente congregação, já muito bem formada, numa cidade chamada Caraí, no norte de Minas. Lá estava uma mineira, a irmã, esqueci o nome da irmã, não é missionária. Ela abriu um trabalho, começou a fazer a obra, e daqui a pouco estava cheio de crente, e ela sem ministério, sem apoio ministerial. Ela é dessas senhoras ativas na obra, e ela não... missionária Dalva, não teve apoio, procurava apoio no ministério, como ela é mulher, né? Não davam, procurava no outro, não dava. Há muita discriminação, né, para a mulher. Então ela estava lá no salão, sem nome, sabe, irmão? Um salãozinho assim, sem nome, mas enchendo de gente, uma coisa tremenda, irmão, uma coisa tremenda. E ela também, o trabalho dela é de libertação, bem simples na palavra, não tem doutrina, não tem teologia, não tem nada. É assim, só pela graça de Deus, só tem Jesus e o Espírito Santo ajudando ela, e o povo, os pastores da cidade falando, dizendo que ali não era nada, que ali não tem nada, que tudo que o pastor pregou hoje, não é? Mas há já um mês e pouco, o pastor Roque foi lá e recebeu aquele trabalho. Eu estive lá com o pastor Valmir, que foi meu motorista, não é? E recebeu o trabalho. Daquele dia para cá, ela já correu e pôs o nome: Assembleia de Deus, Belém, sede Limeira, São Paulo. Com aquilo ali, irmão, só com o nome, as entradas da igreja triplicou no primeiro mês, as entradas da igreja. Triplicou, viu? E o povo chegou, e as pessoas da cidade passaram a respeitá-la, porque a igreja dela agora tinha um nome, né? Assembleia de Deus. Mas aí faltava nós ir lá, e o povo dizia: não vem, pastor, presidente Limeira vem aqui, mas vem nada, vê lá, parece que não tem nem no mapa a cidade, irmão, viu? Lá não é nem onde o Judas perdeu a bota, é lá onde ele perdeu o solado do pé todinho, de tanto andar naquelas pedras, entendeu? O lugar difícil misericórdia, viu, irmão? É coisa terrível, viu? Coisa terrível. Mas nós fomos, irmão, e quando chegamos, ela disse: eu não acreditava que vocês vinham, não acreditava. E fez uma janta para nós lá, que o irmão Valmir comeu tanto que só vendo, irmão, foi uma beleza, não é? Aí fomos para o culto, irmão. Vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Gente para fora, pastor Valmir pregando, e ele saía assim, eu não saí lá fora não, mas ele disse que saiu lá fora, pregando, saiu lá fora, tinha com as 20 pessoas por lá de fora, né? E dentro, assim, era assim, tudo em cima, assim, grudado de nós. Tinha cerca de 80 e poucas pessoas, 90 pessoas no salãozinho. E aí, antes de nós sairmos de lá, ela já ligou para o pastor, disse que já achou R$300 o salãozinho lá. Mas ela, nessa semana, ela animou tanto, que já achou um salãozinho de 1.000 e quanto, pastor?
R$ 1.300. E deve ser o maior salão da cidade, viu? E ela já telefonou lá, querendo alugar o salão, e já telefonou para cá, e foi aquela coisa. Calma, irmã Dalva, calma. Viu? Não é assim não, vamos devagar, não é? Mas se vinculou a nós esse grupo. E estamos também para ir ao Rio de Janeiro, irmão, aquele pastor Cícero. Pastor Cícero já veio aqui no aniversário do pastor Joel, da pastora Loide, aquele pastor baixinho. Ele também já está se vinculando a nós. Já tem 3 meses que nós conversamos, devido a algumas questões ministeriais. Eu falei para ele esperar a nossa convenção primeiro, e ele esperou. Mas enquanto ele esperou, ele entregou o trabalho que ele estava lá e abriu o nosso trabalho, vinculado a nós. Só que já está com, parece que 3 ou 4 igrejas, irmão, abertas no Rio de Janeiro, lá em Volta Redonda e região. Tem até naquela cidade, como é que chama aquela cidade turística lá? Angra dos Reis, já abriu uma congregação para nós lá, viu, irmão? E eu falei, mas irmão, e você vai alugando o salão e dinheiro? Você está pensando que nós temos fábrica de dinheiro aqui, irmão? Ele falou, não precisa mandar dinheiro nenhum, pastor. Eu quero só saber como é que nós vamos fazer para depositar os 10% da missão todo mês aí, que Deus está dando. Deus está dando, viu? Tem 2 meses que ele está com a sede lá, já tem 100 e tantas pessoas. Porque eu falei para ele, eu quero abrir no Rio de Janeiro, não tem problema, nós vamos, mas aquela igreja que o irmão está dirigindo, o irmão devolve lá para o pastor. Divisão, nós não aceitamos. Você não recebeu? Eu recebi. Pois bem, entrega de volta para o ministério lá. Sai sozinho, vai lá, aluga um salão e começa o trabalho. E isso tem 3 meses, não dá 3 meses. Ele já está com esse tanto de congregação nossa lá. Então ele está esperando nós irmos para já registrarmos a igreja, fazermos estatuto, ata e ali fincarmos a estaca lá, Assembleia de Deus, Limeira, né? Belém, Limeira, São Paulo lá, entendeu? Já está esperando. Nós íamos com um grupo de obreiros lá, fazemos isso. E eu só não vou essa semana porque ficamos uma semana fora. Tenho que ficar aqui uns 15 dias resolvendo algumas coisas, aqui no interior também, mas já em seguida vou convocar aí uns corajosos obreiros que comigo possam ir para aquela região, não é? Porque aquela região lá me dá medo, né, irmão? Tem almas lá, tem alma lá, mas tem muito demônio também, não é? E eu tenho medo, não é? E vou, o pastor Jonas caiu fora de lá, né? O pastor Jonas saiu, né? Tem um compromisso agora, já saiu. Mas não, caiu fora lá do Rio de Janeiro. Mas não tem nada não, nós vamos voltar lá e vamos ganhar alma para Jesus, continuar, não é? Então são cerca de 4 igrejas já esperando lá para nós documentarmos e estarmos servindo a Jesus. E dessas 4 igrejas, irmão, tem já 2 ou 3 que são missionárias, mulheres que estão dirigindo. Viu, irmão? Deus está fazendo um trabalho com as mulheres, viu, irmão? Eu falei para o pastor, ele veio preocupado por causa das mulheres dirigindo. Eu falei, não tem problema, pode deixar as irmãs dirigir, que aqui nós temos algumas irmãs dirigindo o trabalho, estão fazendo uma grande obra. Na Bíblia tem apoio para deixar as irmãs trabalhar, não é? Eu me lembro que está escrito lá na Bíblia, o apóstolo Paulo falou, Júnia, meus parentes, Júnia e o marido de Júnia, como é que chamava? Júnia e Rufo, verdadeiros apóstolos do Senhor. Então ele chamou tanto a mulher como o marido de apóstolos, viu? O apóstolo Paulo chamou. Júnia, né, saudação para Júnia, e se eu não me engano é Rufo, o marido dela, né? Verdadeiros apóstolos do Senhor,
não é? Andrônico. Júnia e Andrônico. Quem está falando primeiro aí? Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Olha, notáveis entre os apóstolos, principal dos apóstolos, viu? Em outras versões, versículo 12, saudai Trifena e Trifosa. Eu nunca vi esse nome aqui, não. Que trabalhavam com o Senhor. Olha, Pérside, saudai a Pérside, outra irmã, que muito trabalhou no Senhor. As crianças que vão nascendo, vocês deveriam homenagear essas irmãs, dando o nome delas, porque eram as verdadeiras servas de Deus. Trifona, Trifosa, né? Andrônico, né? Não podemos discriminar os irmãos que foram verdadeiros apóstolos do Senhor, não é? Né? Que Deus abençoe todos vocês. Continue orando por mim, irmão. Ontem nós saímos cedo de Araçuaí. Rodamos 1000, dá quanto, irmão? 1000 e quantos quilômetros? Chegamos aqui perto da meia-noite. Só para 1.400 quilômetros. Ali, irmão, ó, passando susto, passando medo, viu? Gritando com o irmão Valmir, porque ele é caminhoneiro, e caminhoneiro não tem medo, não é? Mas eu tenho. Falei para ele, rapaz, você está me matando do coração, rapaz, não é? Enfia a caminhoneta debaixo dos caminhões e poda 3, 4 caminhões e as curvas, e eu vejo, rapaz, olha a minha pressão, meu coração, viu? Ele disse, não, irmão, é uma beleza, é uma maravilha e tal, eu não estou conseguindo, eu nem durmo, pastor, eu viajo assim naquela alegria que eu nem durmo. Eu falei para ele, eu viajo assustado que eu nem durmo, não é? Porque é ali do lado, irmão. Então, não é fácil. Queria levar mais alguns obreiros, mas não consegui. E de fato vinha acordado e só parava para tomar um cafezinho, uma coisinha, e viajando, com saudade da minha esposa, não é? Com saudade que ela não quis ir comigo dessa vez. E eu falava, preciso ver minha esposa ainda hoje, antes da meia-noite, rapaz. Vamos embora, rapaz. O pastor Valmir também, né? E graças a Deus chegamos. Irmãos, eu gostaria muito que vocês se programassem, os obreiros com as esposas, para irmos lá, viu? Naquela região de Minas Gerais. Eu sei que nós temos obreiro aqui, né? Que tem vontade de ir, mas nunca fala nada, fica quietinho, né? E precisava falar, né? Pastor, vamos combinar, não é? Ir com a esposa, né? E eu gostaria de ir assim com as 3 caminhonetas boas, uns 6 casais, tá entendendo? Não é sofrimento não, viu, irmão? Não é sofrimento, é alegria, irmão, tudo isso é alegria. Tem noite que a gente dorme meio assim desacomodado, mas é só um pouquinho, vale a pena, porque o gozo é tão grande de ver tudo aquilo, Deus fazendo, o que a obra de Deus, o que está acontecendo, o que a igreja de Limeira, a missão da igreja de Limeira está contribuindo naquelas regiões tão difíceis, que vale a pena, irmão, vale a pena. E essa época é uma época boa, porque é uma época de clima temperado, quer dizer, acabou a chuva e ainda não está muito quente, não é isso, pastor Bobo? Tinha dia que nós andávamos o dia inteiro na sombra, entendeu? Com nuvens, não é? Então, um clima gostoso, é a melhor época, é esta época para ir, está entendendo? Mês de julho é uma época boa de ir, férias, né? E se os irmãos quiserem, a gente leva os irmãos e com muito prazer vamos andar nos lugares mais interessantes daquela região
e Deus vai recompensar. Quem vai nesses lugares nunca volta o mesmo, nunca volta o mesmo crente. Vai contribuir mais na missão, vai observar que há necessidade de ajudar mais e assim por diante. Então, eu espero a cooperação dos nossos queridos irmãos. Muito obrigado, pastor Elias, que veio aqui, está conosco, uma excelente palavra, que Deus lhe recompense, e quem sabe um dia a gente chega também lá no Pernambuco para cooperar com os irmãos. Deus abençoe. Amém, irmãos? Agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós nessa noite. Aqui, antes de encerrar, a irmã Silvia pede oração pelo seu pai, que está internado muito mal. Irmã Silvia Mineto, também Morreis, também mandou pedido igual pelo seu sogro. Nesse final de semana, 27 e 28, quarto aniversário do Templo Ciclo de Oração Ebenezer, da nossa congregação lá no Nova Conquista, no Clóvis. Fique de pé, por favor. Convidando a igreja, os irmãos do Ciclo de Oração para o trabalho. É sábado e domingo, né? Ali no Nova Conquista, Rua Albânia, número 99. Ele gosta de receber visita ali e está esperando a cooperação, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Ficamos de pé, agradecendo o Senhor. Quinta-feira, grande noite da vitória. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. E domingo à noite é o culto com as irmãs, né? Nesse mês para as irmãs. Nosso pastor presidente está orando e ministrando a bênção apostólica para nós. E apresentando aqui o pai da irmã Silvia, o pastor Heleno. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Oremos. Amado e soberano Deus e Pai que estais nos céus, meu Deus, mais uma vez diante de Ti, Senhor, elevamos as nossas vozes nesse momento para Te agradecer, Senhor, por tão grande bênção que tem nos dado nesta noite. Meu Deus, Te pedimos, Senhor, em favor desses pedidos que tem em minhas mãos, Senhor, Tu sabes, Senhor, visita cada vida agora. Meu Deus, abençoa todos aqueles que ouviram a Tua mensagem através da internet. Meu Deus, abençoa cada um de nós que vamos para os nossos lares. Meu Deus, todos esses trabalhos que o Teu servo, pastor presidente, tem falado nesta noite. Meu Deus, que a Tua obra possa continuar crescendo, prosperando, para o engrandecimento do Teu nome na face da terra. Amado Deus, ser conosco, nos sustenta com as Tuas potentes mãos e nos guarda de todo mal. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos de agora e para sempre. Que a paz de Deus, o amor de Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Cumprimentem uns aos outros. Deus abençoe toda a igreja.